Abramos nossas Bíblias, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos ver, a partir de agora, no Evangelho de Lucas, várias narrativas através de parábolas. E alguns autores dizem que as principais parábolas, não seriam as principais, mas as parábolas que nos mostram a intenção do evangelista na escrita deste evangelho, se revela em Lucas capítulo 15, nos mostrando então o propósito, nos mostrando então a verdade do evangelho que Cristo tem para as nossas vidas. Nós vamos falar das três parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Mas hoje nós vamos nos concentrar nas duas primeiras parábolas do capítulo 15. Acompanhe a leitura até o verso 10. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai de amor, Pai celeste, nesta hora, Deus, que abrimos Tua santa palavra para lê-la e agora, Deus, para meditar, rogamos que o Teu Santo Espírito nos traga direção, nos traga a compreensão do Teu querer e da Tua vontade, nesta hora, para as nossas vidas e para a vida da Tua igreja, neste momento. Rogamos assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Lucas, ele já vem falando já há algum tempo que os religiosos já estavam perseguindo Jesus. Mas agora, além de estarem perseguindo Jesus, eles dão um passo adiante agora. Eles agora começam a acusá-lo diante de Jesus. E a acusação que eles lançam é: este homem está andando com pecadores. E é interessante que esse texto vai nos mostrar algumas coisas meio em sentido de gradação. Perceba, a primeira parábola são 99 por uma. A segunda parábola é 9 para 1. A última parábola é um irmão para outro irmão. Essa narrativa nos traz uma compreensão bem interessante, e a gente precisa ir a fundo um pouquinho mais, entendendo essa extensão. A primeira parábola tratava de uma ovelha, um animal de criação que pertencia a um rebanho. E a lógica que Jesus apresenta é uma lógica bem inusitada e que não era muito comum nessa época. E até hoje não é. Ninguém vai deixar o seu rebanho no campo sozinho,
para ir atrás de uma ovelha rebelde que fugiu. A segunda é mais interessante ainda, porque a dracma representaria o salário de um mês, era uma moeda de prata. E falando dessas 10 moedas, uma se perde. Nos mostra a aplicação dessa mulher, e o texto é bem extenso nisso, porque ela acende a candeia, ela varre, ela mexe nos móveis da casa para encontrar a moeda, o dinheiro, aquilo que circula a vida de todas as pessoas. E por dinheiro as pessoas são capazes de fazer tudo em suas vidas, não é assim? Por dinheiro, um líder é capaz de invadir um país pacífico, tirar as vidas e ceifar as vidas simplesmente por dinheiro. Qual que é a grande briga lá? A grande briga lá é o arsenal nuclear que ainda está na Ucrânia. É isso que ele está tomando posse e é isso que ele quer atingir. Ele ainda quer pegar mais 3 usinas nucleares na Ucrânia. Porque, além disso, é um país que também tem debaixo dos seus solos o mineral que é enriquecido se torna em energia. Por dinheiro, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. A última nos fala o relato de 2 irmãos. E um irmão pede a herança para o pai vivo. E o pai dá a herança para o filho que o pede. Esse filho age de que forma? Esse filho vai e gasta tudo o que o seu pai lhe deu. Quando volta, o filho mais velho não aceita receber esse filho indisciplinado, esse filho que gastou, esse filho que viveu na luxúria. E aí acontece esse relato de uma coisa que é bem interessante também. Jesus compara, então, um filho obediente e um filho rebelde. Uma moeda perdida, uma ovelha extraviada. Agora, é interessante que o que culmina no final é o arrependimento do filho mais novo. Mas antes de chegar no filho mais novo, e aí que é interessante nós olharmos para a ovelha perdida. O pastor de ovelhas vai atrás da ovelha perdida. Por que a ovelha se perdeu? Eu fui estudar um pouquinho sobre isso e achei interessante a explicação que se tem. A maioria das ovelhas, elas têm problema de visão, e elas são meio míopes. E por isso, então, elas se perdem. E por isso, quando o rebanho está passando, o rebanho está gritando para que todas possam seguir pelo grito. E o pastor também está chamando as ovelhas pela voz. Lembram-se lá em João que ele fala que as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor? Justamente porque as ovelhas são meio cegas. E a ovelha poderia ter se perdido do caminho, ser extraviado do caminho justamente por causa disso. Ela poderia estar no meio de espinhos, de árvores cheias de espinhos, e ali ela poderia morrer. A ovelha poderia ter se perdido no meio de um lamaçal. Agora, é interessante a aplicação do pastor. O pastor vai atrás da ovelha. O pastor, além de ir atrás da ovelha, o pastor pega a ovelha no seu resgate e, ao invés de amarrar e ir puxando a ovelha para lhe aplicar já uma lição, não, o pastor pega a ovelha e coloca a ovelha nos seus ombros e carrega a ovelha, mostrando então a intenção do pastor em buscar a ovelha, porque a ovelha não chegaria até o rebanho novamente. O mais certo é que aquela ovelha morreria sem salvação, mas o pastor foi, se esforçou, arriscou o restante do seu rebanho,
se aplicou e, além disso, carregou a ovelha. E isso é muito interessante para nós, queridos irmãos, porque o nosso bom pastor é Jesus Cristo, e nós vamos ter esse esclarecimento muito mais profundo lá em João, no capítulo 14, no capítulo 13, 14 e 15, quando nós vemos ele se apresentando como o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e o nosso bom pastor é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está nos contando, então, nessas duas parábolas, a ação de Deus em resgate da humanidade. Quem se desviou do caminho, se desviou muitas vezes porque não conhecia nem ao certo o caminho, porque o caminho, ele estava muito limitado, e os homens que já estavam no caminho, eles não estavam abrindo as portas e nem indo em resgate das ovelhas perdidas. Por isso, aquilo que os fariseus e os religiosos estão acusando de Jesus, Jesus está mostrando para eles que ele veio fazer justamente o contrário que aquela religião fez. Ele veio buscar o que estava perdido. Enquanto a religião muitas vezes exclui, Jesus ele inclui. Enquanto a religião afasta, Jesus se aproxima. Enquanto a religião muitas vezes cobra, Jesus aceita. Jesus aceita a condição da ovelha perdida. Jesus vai então em direção às ovelhas que estão perdidas. A segunda, essa não se perdeu no caminho, se perdeu dentro de casa. O que isso quer dizer? Jesus quer estar nos apresentando aqui que muitas vezes existem pessoas que estão dentro do caminho do Senhor, buscando ao Senhor, mas estão perdidas. Estão perdidas dentro da igreja. Estão perdidas em buscar a Deus. Porque elas acham, então, confundem a religião com muitas coisas. E Jesus mostra que ele veio, a primeira coisa que ele acende, a candeia para iluminar, porque essas casas, as casas que elas eram muito fechadas, primeiro, para que durante o dia ela ficasse fresca, e durante a noite ela não perdesse muito a temperatura, por isso ela era bem fechada, e por isso a direção da candeia. Essa mulher então, a primeira coisa que ela faz para procurar, acende a candeia, e Jesus diz que ele é a luz do mundo. Por quê? Ele veio para iluminar o nosso caminho, ele veio para iluminar aqueles que estão dentro da casa. Mas além de iluminar, ele nos diz aqui que essa mulher, olha que interessante, olha os verbos. Acende a candeia, varre a casa. Agora Jesus está falando para esses fariseus. Eu vim, estou trazendo a luz para vocês, vocês não estão aceitando. E muitas vezes as pessoas estão assim, dentro da igreja, querendo tomar suas decisões, as suas escolhas, mas não buscam se nortear pela luz do mundo. Jesus diz que ele varre a casa. Jesus ele não está deixando as coisas irem juntando poeira e deixando as coisas se acumular. Ele veio para trazer um ajuste na casa. Qual é a casa? O povo de Israel. Além disso, além de varrer, ele procura atentamente. Então ele está diligentemente, ele não está desistindo do povo de Israel. Ele está procurando a eles cada vez mais, até que encontra. E a festa que acontece quando se encontra a ovelha é a festa com os amigos. A festa que se encontra quando se encontra a dracma é a festa com as amigas, com as pessoas que estão próximas, no sentido de que na vida precisa haver uma celebração. E a principal celebração não deve ser a busca pelo prazer, mas o principal no prazer com Cristo, para aqueles que estão com Cristo, não é a busca do prazer pelo prazer,
mas é a busca de um prazer que seja altamente justificável, altamente conectado ao propósito de Deus, altamente estabelecido dentro do paradigma de Deus. E qual é essa festa? Para os fariseus e religiosos, o interessante para eles era a festa dos tabernáculos, era a festa de Pentecostes, era a festa da Páscoa, porque aquilo ali traria mais recursos para a religião. Agora Jesus está dizendo o seguinte, que na realidade da vida, nas coisas que estão acontecendo diante da vida, essas festas já são ultrapassadas. Nós não precisamos fazer essas festas. A principal festa deve ser por quê? Porque se encontrou a ovelha perdida. Porque se encontrou a dracma que estava perdida. Porque se encontrou o filho que estava perdido. Você consegue compreender então que Jesus está colocando em xeque não somente a vida religiosa desses fariseus e desses publicanos, mas ele está colocando em xeque até mesmo os paradigmas aos quais eles estão vivendo. A pergunta fundamental de Jesus é: o que é importante? O que é importante para você? Essa é a pergunta que ecoa desses 3 textos e que nós precisamos refletir sobre isso. O que tem sido importante na nossa agenda? O que tem sido importante para a nossa vida? O dinheiro, a subsistência, a herança, o prazer pelo prazer. Qual é a alegria dessa vida? Qual é a alegria dessa existência? Qual é o nosso prazer? Qual é a nossa satisfação? E Jesus responde essa pergunta quando ele diz que eu lhes digo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Há uma alegria muito maior do que este mundo. Há uma alegria muito maior do que a religião deste mundo. Há uma alegria muito maior do que a alegria que este mundo tem para te oferecer, porque lá no versículo 9, ele vai dizer assim: e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Na outra há uma festa, na outra os anjos celebram essa alegria. E é interessante isso, porque a pergunta dos fariseus e dos religiosos é justamente sobre isso. Esse Jesus, ele não está valorizando as coisas que nós valorizamos. Esse Jesus, ele não está trazendo a resposta que nós queremos. Esse Jesus está atrapalhando a nossa religião, os nossos negócios, a nossa política e a maneira como nós estamos vivendo. Mas Jesus, ele segue no seu caminho, perseguindo o seu caminho para mostrar aos homens e mulheres que o seu propósito é o propósito mais sublime para a vida humana. É o propósito que eu e você precisamos compreender. Então, eu queria tirar 4 lições aqui para nós nesta manhã. A primeira lição, queridos irmãos: existem muitas ovelhas perdidas. E a nossa alegria deveria ser em ir em busca das ovelhas perdidas. Encontrarmos as ovelhas perdidas e trazermos elas, porque essa é a maior alegria no céu. Qual é a sua maior alegria, querido irmão e querida irmã? O que tem sido a sua busca desenfreada? Pelo que você preenche a tua alma e o teu coração? Eu confesso para os irmãos que quando termina domingo à noite, eu vou para a minha casa, eu sinto um vazio, que só vai ser preenchido novamente na quarta-feira, quando eu encontro com os irmãos aqui na quarta-feira, e terminando o culto de quarta-feira, eu volto para esse meu vazio existencial, mas essa minha alegria maior ainda fica maior, quando eu vejo que estão chegando pessoas novas, pessoas estão sendo trazidas pelo Espírito Santo de Deus. Eu me encho desta alegria, deste prazer e desse sentido e desse significado.
Muitas vezes, quando eu volto para minha casa, eu vou em busca das coisas que me trazem e preenchem a minha alegria, a minha satisfação. Eu encontro que a minha satisfação está novamente na leitura da palavra, na oração, na intercessão. Às vezes, quando eu vejo que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas e confusas diante da vida, Deus me envia uma mensagem de não sei de quem, me suplicando um pedido de oração, suplicando por uma situação que está atravessando. Essa semana 2 pessoas me enviaram mensagens falando de pessoas que estavam enfermas, uma que estava com depressão e tentou suicídio, outra que está com um parente internado, e nós oramos, enviamos a oração, conversamos com essas pessoas, e nós vimos então a glória de Deus se derramando sobre a vida dessas pessoas. Amém, igreja? Onde está a tua alegria, querido irmão e tua irmã, minha irmã? Onde está a tua alegria? O que tem sido importante, o que tem preenchido a tua alma, é o teu rebanho, está ao seu redor, são as moedas que você anda, e a tua bolsa sacode, você ouve o barulho, o tilintar das tuas moedas. Aonde está a alegria? O que preenche a alegria do coração humano é Jesus Cristo, queridos irmãos. Enquanto esses fariseus estavam ali do lado daquele que poderia trazer a maior alegria para a vida deles, eles começaram a acusar por causa dos conceitos que eles tinham, e desses conceitos que foram se formando, geraram preconceitos, e desses preconceitos geraram partidarismos, e esses partidarismos gerou isolacionismo no meio do povo de Israel. E muitas vezes a igreja começa a viver esse tipo de experiência, a igreja começa a se ensimesmar e perde-se a alegria de convidar e trazer as pessoas. Queridos irmãos e queridas irmãs, existem muitas ovelhas perdidas por este mundão de meu Deus, mas existem muitas moedas preciosas que estão perdidas muitas vezes perto de nós, nas nossas famílias, nos nossos grupos. Existem pessoas que estão perdidas perto de nós, pessoas que às vezes estão aí pedindo um socorro, mas não têm a coragem de pedir socorro, estão em um nível de vida que não conseguem encontrar alguém que lhes dê um abrigo, um socorro de vida, um abraço, um afago, uma oração por cada um. Eu sigo um pastor lá de São Paulo e tenho apoiado esse pastor, porque ele faz um trabalho muito bonito com o resgate de gays, lésbicas e travestis e transexuais. Inclusive, algumas dessas pessoas, quando se convertem, buscam a cirurgia de reversão. Esse ano, ele conseguiu já 3 cirurgias de 3 pessoas que se autodenominavam mulheres, mas eram homens biologicamente. E o testemunho de um deles foi justamente esse. Ele tinha acabado de tentar um suicídio e o pastor chegou no hospital visitando. E ele diz que quando olhou para os olhos desse pastor, esse pastor trouxe para os olhos dele um afago para a alma dele, um alento para a alma dele. Querido irmão e querida irmã, nós somos o alento de Deus para este mundo, amém? Nós que temos a luz que ilumina o mundo, que é Jesus Cristo. Nós temos a palavra de vida que preenche as vidas. Não entre neste mundo achando que o prazer pelo prazer é a solução para este mundo, porque não é. Nós precisamos levar um alento, um amor, a expressão de amor como Cristo levou e Cristo mostrou. Agora tem um perigo muito grande aqui, um perigo muito grande, que Jesus adverte a todos, porque ele diz aqui no final do verso 7, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Esse é o grande problema da religião e de se aproximar de Cristo e ser um amante da religião.
Só há uma porta que nos leva ao céu, por meio do arrependimento dos nossos pecados em Cristo Jesus. Só há essa porta. Nós vamos celebrar dentro de instantes a ceia do Senhor. O convite de Jesus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Dizem que a pessoa mais difícil de se converter é um familiar nosso. Eu não tive essa experiência, nasci dentro de um lar cristão, e graças a Deus, todos estão no caminho com Cristo Jesus. Mas isso é fruto da graça, da misericórdia do Senhor, não é privilégio. Equivoca-se quem pensa que existe algum tipo de privilégio no reino de Deus, porque isso não existe. Porque todos estão no caminho porque fizeram a mesma decisão. Eu arrependo dos meus pecados. Isso nós vamos ver no próximo domingo. Vamos ver o filho pródigo. Mas o texto já nos sugere que há um problema, e que esse problema pode estar dentro de nós, quando nós não somos capazes de olhar para o espelho e reconhecer os nossos próprios defeitos. A festa no céu é por um pecador que se arrepende. Mas a falta da alegria é por um justo ou alguém que se considera justo, melhor do que o outro, melhor do que alguém que está preso em algum lugar, melhor do que o Putin. Eu pelo menos sou melhor do que o Putin. Você não é. Nenhum de nós somos. Todos pecaram. E todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Por isso, o único caminho, arrependimento dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo Jesus, que nos limpa, nos transforma e nos liberta. Esse é o maior problema. Essa é a maior dificuldade. 99 que se consideram justos, por não errarem. Eu pelo menos pago os meus impostos. Você lembra daquela pessoa que você conhece? Fiel ao casamento há muitos e muitos anos. Bom cidadão. Bom nome na praça. Todos o elogiam. Sabe qual é o problema? Não se arrependeu dos próprios pecados em Cristo Jesus. E a festa no céu é por um pecador que se arrepende, não por alguém que se auto-justifica em seus próprios atos, em seus próprios quereres. Nesta manhã, queridos irmãos, o Evangelho de Lucas nos provoca a uma reflexão em nossas vidas. E a principal reflexão é: nós temos vivido por aquilo que de fato deve ser importante para nós? Ele nos provoca a tentar entender se a alegria mesmo que nós estamos procurando é a alegria que Deus tem para nos dar. O caminho que nos traz a paz é Cristo Jesus, e o caminho que nos conduz a Ele é o arrependimento nele. Feche os teus olhos, fala com teu pai. O teu pai te procurou por muitos anos, o teu pai revirou tantas coisas. O teu pai foi atrás de você, mesmo quando você estava num poço de lamaçal. Ele foi. E Ele te carregou no colo, e Ele te trouxe. E quando você se converteu, houve uma grande festa cósmica
no céu e uma manifestação sublime do amor de Deus. Talvez hoje você precisa renovar essa sua aliança com Cristo e dizendo e pedindo perdão a Ele. Saiba que haverá uma grande festa no céu se nos arrependermos e buscarmos a Cristo Jesus. Pai, nesta hora, ó Deus, que vamos partir o pão e partir o cálice, nesta hora da santa comunhão, que Teu Espírito Santo nos leve a cada dia mais a entendermos as coisas que são importantes nesta vida. Que o Teu Santo Espírito nos leve a reconhecer da graça sublime que o Senhor tem expresso por nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos leve a cada dia mais entendermos o valor que temos no nome do Teu Filho Jesus. Rogo também, Pai querido, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a não ficarmos iludidos com as esferas religiosas deste mundo e com os prazeres momentâneos desta vida, mas que o Teu Santo Espírito nos leve a olhar mais para o céu e confiar mais em Ti. Que o Teu Santo Espírito nos leve a vivermos de fato como o Senhor deseja que vivamos. É assim que nós oramos nesta hora, ó Pai querido, rogando pelo perdão dos nossos pecados e das nossas culpas, e sabendo, ó Pai querido, que o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus, e o Senhor nos purifica e nos limpa de toda a nossa injustiça. E que, portanto, ó Pai querido, agora que vamos partir o pão e o cálice, o Senhor nos revista com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu amor, pelo nome de Cristo Jesus. Amém.